Olá e seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Canes e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um possível pedaço de história que surgiu hoje na internet. Bom, para ser bem direto ao ponto, o pessoal lá da Helix Chamber, que é um grupo gringo criado no meio do ano passado, que registra informações de desenvolvimento dos primeiros jogos, eles alegaram que conseguiram acesso a informações de um protótipo de Pokémon Red e Green. Segundo eles, um colecionador entrou em contato com eles e ofereceu os assets extraídos de um jogo, e eles conseguiram dar uma negociada lá com o cara, e eles conseguiram ali uma parte de informações. Então o objetivo é analisar a veracidade e documentar de uma forma parecida ali com o que rolou com aquela suposta demo de Gold Silver de 2018, né? Que até agora não existe nenhum consenso final se ela é real ou não. E talvez nunca tenha, né? Mas enfim, aqui eu vou traçar duas partes, porque diferente do que rolou com o Gold Silver, dessa vez essas informações elas não tiveram a mesma repercussão. Talvez até porque elas não tenham o mesmo peso que as outras tiveram, mas ainda assim é muito importante. E para entender um pouco, é bom que a gente compreenda todo o contexto de como essas informações surgiram e ver como elas foram divulgadas inicialmente, para depois a gente analisar as informações em si, beleza? Então vamos lá. Para entender melhor, lá na gringa tá rolando uma maratona de Pokémon que chama Pokéthon, que é uma maratona de jogos, né? O pessoal lá tá jogando todos os jogos da franquia, todas as gerações, sem parar, ou quase todos os jogos, né? Eu não tô acompanhando, mas fiquei sabendo dessa maratona. Foi lá onde o jogo foi apresentado pela primeira vez. Porém, tem um pequeno problema nessa história. De cara, a situação não foi explicada muito bem direito. Segundo o que o pessoal da Helix Chamber publicou depois, o contato com esse colecionador aconteceu no meio do ano passado, e para casar com essa stream, eles decidiram criar com os assets uma hack room de Pokémon Green que reintroduziria esses elementos antigos recebidos para tentar simular o que poderia ser a versão final, a versão prototipal do jogo. Ou seja, o que foi jogado na stream foi uma hack que simulava o protótipo, porque a ROM do protótipo em si não existe, né? Ela não foi divulgada, não foi enviada para o pessoal da Helix Chamber. E aí que entra o problema, que pode ter implicado aí na reação da fanbase lá fora, porque durante essa stream isso não ficou muito claro. Eles falaram todas as vezes que se tratava de uma ROM, meio que brincando assim, meio que não falando. Na verdade eles omitiram essa informação por muitas vezes. Então não ficou claro que se tratava de uma hack ROM com os assets, né? Eles não explicaram todo esse background da negociação com o colecionador. Para piorar, muito dos nomes dos Pokémon e vários assets, como por exemplo os próprios sprites de frente dos Pokémon, precisaram ser criados do zero, porque o colecionador só passou para eles os back sprites dos Pokémon, ele não passou os sprites de frente. Então toda essa falta de informação para a galera da stream ajudou a dar uma descredibilizada na revelação, e certamente deixou uma galera muito pé da vida. E é claro, a hack em si não é nenhuma evidência para a gente saber a veracidade desse conteúdo. Aliás, ela não está nem disponível para download ainda, porque ela não está 100% completa. Mas nesse caso, o fato de não ter uma dump da ROM em mãos é algo que dá uma dificultada ainda mais na verificação desse conteúdo, porque não tem nenhum meio de analisar os dados internos do jogo, né? Desse jeito não dá pra gente saber se os assets não foram criados pelo tal colecionador, ou às vezes até mesmo pelo próprio pessoal da Helix Chamber, como os sprites de frente e tudo mais. As perguntas acabam não parando de surgir, e a gente não tem como ter respostas para elas ainda. Mas ainda assim, indiferentemente de suspeitas, acusações, raivas e afins, é interessante ver os assets. É bom que a gente analise e para poder especular e aí tirar as nossas próprias conclusões, beleza? Então agora a gente vai falar um pouquinho dos próprios assets que foram revelados. Uma coisa que choca a gente logo de cara é o logo e alguns personagens que esses assets nos revelam. Se eles forem realmente reais, isso indica que o jogo estava num estágio intermediário ali de desenvolvimento. Já tinha muita coisa pronta, a ponto de se poder criar um protótipo, mas ele ainda era uma versão bem antiga, porque possuía o nome original, Capsule Monsters, e muitos assets que foram excluídos depois, tanto de treinadores, quanto de mapas, quanto de Pokémon. Quanto aos trainers, a gente pode ver aqui que o sprite do Red, o sprite de corpo inteiro, ele lembra muito o sprite do Overworld final. É meio curioso, né? E essa variação que tem, ela pode até indicar que a gente iria mudar de sprite lá pro mid game, late game, que nem acontece com o rival na primeira geração, que depois de um tempo
ele muda o sprite, né? E é interessante notar que o Red, nesse caso, ele tem um chicote, né? Muitos personagens na primeira geração tinham um chicote, né? Pra reforçar aquele lance todo de domadores de animais e afins, que era um tema recorrente no começo do desenvolvimento da primeira geração. Só depois, até o lançamento final, que o conteúdo foi ficando um pouquinho mais family friendly, até o ponto que da segunda geração pra frente, esse conceito foi abandonado completamente. Eu lembro até de ter lido já em entrevistas do Sugimori falando sobre o processo de criação original e tal, e falando que ele desenhava alguns monstros, só que meio chibi, então ele tinha um quesinho de coisinha mais compacta e fofinha, mas ele tinha ali, eles não deixavam de ser animais, monstros e tudo mais, então eles tinham esse que meio de domar os animais, que lembra até um pouco o clima de RPG clássico, né? Mas não foi só o Red que mudou não, outros personagens também mudaram com o tempo, como a gente pode ver com o Blaine. O sprite dele usado hoje em dia era de outro personagem, que a gente até já sabia da existência dele, que é o Sylph Chief. Ele tinha o sprite do Blaine, e o sprite original do Blaine era um que a gente já tinha visto em rascunhos do Sugimori há muito tempo atrás, que é com uma roupa do exército. Então o Blaine ele tinha um outro sprite, e depois ele foi trocado, o Sylph Chief foi abandonado e colocaram o sprite dele no Blaine. Ainda nos líderes, né, a gente tem quem era para ser o primeiro líder, né, de ginásio. A gente especula que seria o líder de ginásio de Viridian, que seria o primeiro ginásio de fato, que era um sprite de um garoto, né, um jovem rapaz, que poderia ter Pokémon normais ou voador, alguma coisa do gênero. E a gente tem também o sprite do Brock, que foi alterado bem fortemente, né. Ele era completamente diferente, era uma coisa e virou outra. Enfim, o Brock passou a ser o primeiro líder de ginásio, esse rapaz ele foi dropado, o Giovanni entrou no lugar dele, sendo o último líder de ginásio, né? E além deles tem alguns personagens novos que estão presentes. A gente tem um garoto mais novo e uma garota. Não há indícios reais de quem eles poderiam ser, não tem nenhuma confirmação, mas existe uma possibilidade, especulação aí, né, seguindo a lógica de algumas coisas, que eles podem ser alguns NPCs importantes, né? O palpite principal pro garoto é que ele seja talvez um irmão mais novo, um primo, um parente próximo do rival, porque o nome de arquivo dele indica, a tradução do nome do arquivo dele lá no Japão meio que indicaria que ele é o terceiro mais baixo, sabe? Tipo, numa escala de 3 ele é o terceiro, sabe? Tipo, como se fosse esse nível hierárquico. E isso poderia ser uma alusão ao rival ser o do meio e o terceiro, o primeiro no caso, né, ser o Professor Carvalho, porque ele era batalhável no jogo. Então existe esse palpite, mas nada confirmado. Dá pra notar também que tem a ausência daquela garota, né, aquela garota planejada para aparecer na primeira geração, que a gente chama de Green Blue e apareceu agora recentemente no Let's Go, já tinha aparecido no mangá, etc e tal. Existe, claro, essa possibilidade dessa garota ser essa personagem, porque ela tem o vestido preto e tudo mais, o cabelo mais claro. Pode ser que seja essa personagem, como pode também ser que ela seja simplesmente uma classe de treinadora que foi cancelada, ou transformada em outra classe, ou foi, enfim, não tinha espaço, cancelaram e é isso aí. Existem essas duas possibilidades, a gente não tem como saber, infelizmente, porque a gente não tem acesso, como eu falei, à dump do jogo para ler textos e tudo mais. Agora, sobre os Pokémon revelados, como eu comentei antes, eles só tem os back sprites. E se você vê aí na tela, a maior parte deles são Pokémon que a gente já conhecia como Beta Pokémon, tanto de entrevistas antigas, quanto daquele próprio mangá que apareceu sobre a vida do Satoshi Tajiri, como vários outros também que já tinham aparecido através da demo de Gold Silver, que pode até fazer aquele link com a informação original, que a gente sabe que é verdade, que vários Pokémon de Red Green tinham sido cortados, mas seriam reaproveitados na segunda geração. E é muito interessante ver que alguns Pokémon têm possíveis evoluções intermediárias, né, que foram canceladas, como é o exemplo do Psyduck e do Magnemite também. Mas curiosamente, os demais Pokémon, de acordo com o que foi enviado pelo rapaz lá, eles possuem os sprites finais. E isso é um pouco estranho, considerando que a gente sabe também que muitos deles possuíam um design diferente durante o próprio desenvolvimento. Não é muito bem uma evidência de que todas as artes sejam falsas, mas é certamente um ponto a se considerar e pensar aí no meio dessa coisa toda. E além disso, tem uma informação bem estranha também com relação ao Mew, porque a gente sabe de entrevistas que o Mew foi inserido no jogo de última hora.
apesar de ele ter sido criado bem antes, ele foi inserido ali meio que na última hora, na doida, pra poder fazer uma zoeira, pra poder fazer a distribuição, e deu muito certo. Só que apesar disso, nessas artes enviadas, o Mew não foi só o último Pokémon a ser introduzido, como também foi o Pokémon número 191. E aí que o bicho pega, porque em entrevistas eles já tinham dito que haviam 190 Pokémon planejados para a primeira geração. É claro que pode ser um jeito de falar, 190, era 191, mas eu falei 190, tipo, deu uma arredondada aqui, sei lá. Ou até esqueci do número exato, que faz 20 anos já. Mas ainda assim é uma informação oficial que saiu da boca de um dos membros originais da Game Freak. Então falaram que tinha 190 e aqui a gente tem 191 slots, certo? É o estranho nessa história toda, porque beleza, nas versões finais o Mew realmente não é o último Pokémon da tabela de Index, diferente do que tá aqui, e isso faz sentido, porque na versão final ele foi adicionado em um dos slots já formatados anteriormente. Ele foi adicionado lá no meio da tabela, que era o lugar que tava um dos Pokémon que já tinha sido formatado, apagado e tudo mais. Mas se o Mew era o 191 e ele estava presente nessa versão que tinha uns 190 slots antes dele, e ele era o 191, deveriam ter 191 slots de Pokémon no jogo final, e não 190 como tem. É um pouco estranho, e novamente, o que dificulta mais tudo isso pra gente ter certeza é que a gente não tem a dump do jogo, a gente não tem a ROM para verificar, para analisar e tudo mais. Isso só complica mais ainda, toda essa falta de informação complica muito. E por fim, temos aqui alguns mapas para mostrar também. Eu, honestamente, eu não vou mostrar todos os mapas, porque são muitos e muita coisa assim nem tem tanta necessidade de ficar mostrando. Levaria muito tempo, e não tem por que mostrar todos. Eles não são completamente mind-blowing assim, mas tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, tem uma caverna exclusiva pro Moltres. Isso é muito legal, porque o Moltres está lá jogado no meio da Victory Road e todo jogo ele muda de lugar, enfim. É interessante que algumas cidades também tem inns, né, que seria nos RPGs tradicionais. O inn é o lugar que você vai descansar, né, ou dormir para carregar seu HP e tal. Em algumas outras cidades tem um PCM ou PMC, vai estar aí na imagem, eu não lembro agora. Mas tem esses lugares e tem inns também. Então a gente não sabe qual era a função do Pokémon Center, qual era a função do inn. Talvez o Pokémon Center fosse o Mart, porque a gente sabe de sketches antigos que os vendedores, os donos de lojinha, talvez vendessem espécies de Pokémon. Então talvez o Pokémon Center fosse outro rolê, né, e você descansasse nos inns para recuperar o HP. Enfim, tem alguns lugares que tem plaquinhas diferentes e tudo mais. Bom, assim como o pessoal da Helix Chamber fez, eu vou deixar o link para download desses assets na descrição do vídeo. Então a gente está terminando já aqui, fica à vontade para baixar, clica ali, baixa os arquivos e dá uma olhada por você mesmo, dá uma olhada em todos os arquivos. Também tem vários arquivos de texto, que eu não vou estar listando aqui, mas tem vários arquivos de texto com todas as evoluções, todos os golpes que os Pokémon aprendem nos levels, tem os próprios golpes, não tem necessariamente todos os nomes de golpes, mas os slots de golpes. É muito interessante, para quem curte desenvolvimento de jogos, isso é uma puta de uma relíquia, e para quem curte a origem das franquias, essas coisas assim, isso realmente é muito da hora. Novamente, a gente não tem como ter certeza, lembrando que o meu objetivo aqui não é dizer se isso é fake ou não. Eu honestamente acho que é bem plausível de ser real. E se não fosse pela apresentação mal planejada que o pessoal fez e que acabou dando uma sujada na imagem desse leak, poderia ser bem melhor, né? Mas enfim, a gente aqui só quer trazer a informação mais precisa pra vocês, e aí cada um tira a sua própria conclusão, beleza? No mais é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve aqui novamente na Casa do Carvalho. Grande abraço e falou!